de João, capítulo 15, 18 até o 27. A versão que eu tenho diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Jesus quem está falando essas palavras. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros o mundo me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor? E me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora, não somente têm eles visto, mas também odiado tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei: odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Até aqui. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Nós falamos na primeira porção ontem à noite que o tema foi a videira ontem à noite e o relacionamento com Deus, que explica nosso relacionamento com Deus. O segundo, hoje pela manhã nós falamos, o tema foi amor, e explica a porção que nós lemos, o nosso relacionamento com os outros. E agora, por último, o tema central desta porção seria o mundo, e que explica o nosso relacionamento com o mundo. Nosso relacionamento com Deus, com os outros, sendo os outros irmãos ou não, parentes ou não, esposa ou não, cônjuge ou não. E agora o nosso relacionamento com o mundo. Essa tríade fecha o desafio de João capítulo 15, pelo menos na ótica do estudo que nós estamos fazendo. O verso-chave dessa porção que nós lemos são dois, na verdade, versículos 26 e 27. Esses versículos encerram a ideia desse contexto a partir do versículo 18. Esses dois versículos dizem: quando porém vier o Consolador, que eu vos enviar da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Amém? Irmão, o objetivo maior do cristão é dar fruto com sabedoria. É dar fruto com a sabedoria de Deus sobre a sua vida. O maior desafio que nós temos é demonstrar o amor que temos com Deus e o amor que Deus demonstra em nossas vidas em frutos que as pessoas verão em nós, verão de nós. Somos geradores de frutos, somos árvores frutíferas nas mãos de Deus. Porque a árvore que não dá fruto, Ele corta, é extirpado. Eu não quero entrar no mérito da teologia para falar sobre perda de salvação, não vou entrar nesse assunto aqui, não é nosso tópico. Eu quero dizer que o que a palavra diz, está bem claro, é que árvore infrutífera não serve para nada, somente para inspirar canções,
no galho seco de uma árvore. Só inspirar canções, porque uma árvore sem frutos não tem utilidade. Portanto, o meu desafio, o seu desafio, meu irmão e minha irmã, é sermos árvores frutíferas, árvores que estão no lugar onde passam gente. O mundo vê, o mundo passa na frente dessa árvore e vê frutos, e olha para os frutos, porque chama a atenção. Cristãos frutíferos chamam a atenção do mundo, no seu gesto, na sua atitude, até mesmo na sua insanidade, como foi João Batista. Insanidade entre aspas, a loucura de João Batista, vestindo roupas de camelo, bebendo mel, comendo insetos. É uma loucura. O insano do João chamou a atenção do mundo. As pessoas iam até ele no Rio Jordão para serem batizadas por ele. Ele chamou a atenção, ele era a árvore frutífera. Em 1985, eu morava em São Paulo e estava indo para a rodoviária tomar um ônibus para ir namorar aquela moça bonita. Morava aqui em Cornélio Procópio. Irmãos, durante 3 anos e meio eu namorei essa mulher. Eu morava em São Paulo, era em Cornélio Procópio, 465 quilômetros de distância. Andei 96.680 quilômetros para casar com essa mulher. Eu dei a volta ao mundo 1,5 vezes, somando todas as viagens que eu fiz. Um dia eu peguei todas as passagens juntadas e esfreguei na cara: você vai ter que honrar esse troço aqui. Brincadeira, não falei isso. Você acha que eu falei isso? Se eu tivesse falado isso, eu teria terminado meu casamento ali mesmo, antes de começar. Mas eu estava no metrô, pegando o metrô para ir até a rodoviária, com a minha mochila nas costas. E 1985, setembro de 1985, um grande evento aconteceu no Brasil, Rock in Rio, a primeira edição do Rock in Rio. E tinha muita gente no metrô, muita gente. E eu lá, muita gente no metrô, indo para a rodoviária da Barra Funda, pegar o ônibus para o Rio de Janeiro. Aí de repente para o ônibus, o metrô, para numa estação, abrem-se as portas e entra um Nisei, um filho de japonês, com um livrinho pequeno na mão. Ele entra com terno, gravata no trem, eram mais ou menos 8h30, 9h30 da noite, com um livrinho na mão. Ele entra com terno e gravata, fica assim olhando para o livro. Ele chamou atenção na hora, todo mundo olhou para ele, estava cheio de mochileiro, todo mundo olhando para ele. E ele parou assim, aí ele olhou para o lado, voltou para o livro, as portas se fecharam atrás, ele encostou na porta e começou: eu venho como estou, bem alto, bem alto. Eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Parou. Todo mundo olhando para ele. Um olha para o outro olha para um. Olha para ele, ele quieto. Aí todo mundo começa a conversar de novo, volta para os seus assuntos, e ele: eu venho como estou. Não deu folga. Aí ele continuou cantando, parou o trem na próxima estação, abriram-se as portas, ele sai e vai cantando: eu venho, o trem parar, todo mundo olhando para ele, louco, louco. E ele foi cantando e entrou na outra porta que estava aberta, do mesmo vagão. Parou de cantar, olhou para todo mundo olhou, já estava silêncio, aí ficou sinistro o negócio. Os caras não sabiam se ele era um ET, alguma coisa assim, ó. Imagina a cabeça desse povo olhando para aquele cara. E aí ele parou, ficou olhando para o livro, fechou as portas, o trem ia sair, ele encostou na porta: eu venho como estou. Começou a cantar de novo. Aí eu falei: é louco. Aí eu fiquei observando as pessoas. Eu conhecia a música, que eu tocava desde criança, praticamente uma canção muito antiga. E fiquei observando a reação das pessoas. E fiquei pensando como o mundo reage em relação àqueles que testemunham de Jesus.
Os que testemunham de Jesus, escreva o que eu vou te falar agora. Escute o que eu estou falando. Os que testemunham de Jesus sempre serão loucos para o mundo. Sempre. Tem uns loucos mais bonitinhos, uns mais magrinhos, uns mais gordinhos, uns mais cabeludos, uns barbudos, mas é tudo louco. Porque não tem como não ser interpretado assim. Porque este mundo nada na contramão da maré de Deus. Meu pai, pastor Pedro Liache Filho, homem de Deus hoje com 83 anos de idade, autor de vários livros, pensador, evangelista, um grande homem, nunca vi um homem com tanta fé como aquele meu pai. Ele dizia nos púlpitos: nunca vai ser chique ser crente. Ele fala: você quer saber o que é ser crente? Ele dizia no púlpito, pastor: ser crente é andar na contramão. Rui Barbosa é a principal aqui? Aqui, né? Ó, GPS. É uma mão só, certo, irmãos? Imagina você pegando a Rui Barbosa, segunda-feira, 5:30 da tarde, no sentido para lá. Imaginou? Buzinando, sendo xingado, tudo quanto é nome, a polícia já vindo atrás de você. Sabe o que é isso? Loucura. E sabe o que é loucura? É ser crente. É ser de Deus. É andar na contramão. Vão te xingar, vão te vaiar, vão te interromper, vão te julgar, vão dizer que você é louco, você é retrógrado, você é conservador, você é fascista, que você é um tapado. Vão dizer isso para você, não adianta. Eu tive uma época que eu quis ser um crente bem legalzinho, sabe? Um crente legalzinho, um cristão legal com os colegas, e tentava andar na turma, mas não tinha hora que não batia as coisas, e aí eu falava alguma coisa, o pessoal: ih, lá vem o crente, lá vem o tapado. Nunca será chique ser crente, nunca será bom ser cristão. Jesus mesmo disse sobre isso: vocês serão perseguidos. E aqui Jesus está dizendo mais uma vez nessa porção do texto da palavra de Deus: viver nesse mundo é viver na contramão. Não é ser uma pessoa isolada, alienada. O cristão não é alienado. Ele não. Irmãos, vamos lembrar João 17,15. Jesus, na sua oração sobre intercessão a respeito de nós, o que ele falou ao Pai? Ele falou: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Ponto. Jesus quer que estejamos no mundo, não que sejamos mundanos. Quer que estejamos no mundo, vivendo, nos embrenhando no tecido social dessa comunidade que o Senhor nos colocou, e ali fazermos a diferença. É simples assim. Só que isso vai provocar ódio, isso vai provocar angústia no coração de quem não conhece a Deus. Agora, quem conhece a Deus vai saber o que significa ser de Deus, porque o que eu sou em Deus, em Cristo Jesus, é muito mais importante do que qualquer diploma que a terra possa me oferecer. Eu tenho formação em teologia, sou professor de filosofia, sou formado em marketing e publicidade, tenho especialização em recursos humanos e gestão de pessoas, tenho especialização em teoria psicanalítica, estou me formando em psicanálise agora. E daí? E daí? So what? O que e daí? Tudo isso é importante do ponto de vista da minha formação, da minha interação e até mesmo da minha percepção do reino de Deus e como colocar esse reino de maneira efetiva no mundo que eu vivo. Isso vai me ajudar muito, glória a Deus, mas isso não tem importância diante de Deus no sentido de me fazer me aproximar de Deus. Se você está estudando, continue estudando, se forme. Eu estou me formando e estou pensando em fazer um outro curso ainda. Enquanto eu tiver um pouquinho de cabelo, eu vou estudar. Eu quero ser o melhor para Deus. Agora eu tenho que saber o que eu faço no mundo que Deus me inseriu. 3 palavras importantes aqui para nós só meditarmos. Primeiro, enviados.
Somos enviados ao mundo. Jesus, várias vezes, durante aquele período de treinamento, 3 anos com os seus discípulos, o que ele fez com os discípulos? Pelo menos 2 vezes, de forma oficial, enviou-os de 2 em 2. Somos enviados ao mundo. No final da sua carreira terrestre, Jesus, já ressurreto, prestes a ser assunto ao céu, colocado ao céu, ele vira para os seus discípulos e fala: ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho. O discípulo de Jesus, aquele que conhece a Deus, sabe que precisa ir, precisa fazer, precisa agir conforme o desafio de Deus na sua vida, mesmo sabendo que vai ser interpretado como louco. Enviados ao mundo. Os versículos 18 e 19 nos mostram que nós não pertencemos a este sistema. Não pertencemos a esse sistema. Nem vou ler os versículos para não segurar muito o tempo nesse assunto. Mas somos enviados e não pertencemos a esse sistema. Mas nós usamos o sistema onde estamos inseridos. Por exemplo, se você pegar o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, um dos responsáveis da edificação da igreja como instituição formal, um homem de Deus, ele era fariseu, judeu, fariseu, estudado nas coisas de Deus, mas também ele tinha um título, ele era cidadão romano. Sabe o que significa ser cidadão romano na época do apóstolo Paulo, na época dos discípulos, da época de Jesus? Significa ser uma pessoa que tem livre acesso a todos os países que faziam parte do Império Romano. É como se ele tivesse um passaporte dos Estados Unidos da América, que faz com que essa pessoa entre em qualquer país, a maioria dos países, tem uns 7 ou 8 que ele não entra não, mas a maioria dos países tem acesso. É só mostrar aquele documento. Paulo era um cidadão romano que estava apto a ser inserido, enviado para o mundo todo. Não havia restrições para o apóstolo Paulo. Paulo era um homem estudado, estudou filosofia aos pés de Gamaliel, era um homem culto, estudado, mas Deus deu mais alguma coisa para ele, deu-lhe um passaporte, para que ele tivesse livre acesso a todo o Império Romano, e ele anunciou Colosso, Filipos, Galácia, todo o império conquistado dos gregos pelos romanos. Ali tinha uma pegadinha de Paulo. É só você ver as cartas que ele escreveu, é tudo aqueles países que ele conquistou, que faziam parte do Império Romano, e ele teve livre acesso a esses lugares. E nós? Qual é o livre acesso que você tem? Qual é o livre acesso que eu tenho? Porque eu sou enviado a frutificar o reino de Deus. Eu preciso fazer com que a minha missão tenha esse valor. Outra palavra, além de enviar, qual é a primeira palavra? Todos, enviados. Qual é a primeira palavra? Enviados. Somos enviados ao mundo. Segundo, somos julgados pelo mundo. Julgados, segunda palavra. Primeiro, enviados. Segundo, julgados pelo mundo. Leis próprias desse sistema confrontam a nossa nova identidade. Porque tínhamos o passaporte desse mundo e agora o Senhor nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz, para o reino do Filho do seu amor. E aqui nós temos um novo passaporte. Então temos acesso a esse mundo, mas temos um novo passaporte. Não somos desse mundo, mas vivemos nesse mundo. Só que esse mundo julga a gente pelo passaporte que a gente tem. Ora, o presidente Trump não proibiu 7, 8 nações, cidadãos de 8 nações entrarem nos Estados Unidos? Então, se chegar um cidadão de um desses países, por exemplo, o Irã é um desses países, o cara chegar lá com o passaporte do Irã, na entrada dos Estados Unidos, lá no Robert Kennedy, em Nova York, ou em Washington, ou em outro, na Califórnia, em Los Angeles, em qualquer lugar que tenha um aeroporto internacional, se esse cidadão iraniano chegar com o seu passaporte do Irã, ele não entra. Não entra.
Porque somos julgados. Há lugares que não seremos bem aceitos, há lugares que não seremos bem recebidos, há lugares que seremos julgados, mal interpretados. Alguns crentes são mal interpretados por burrice mesmo, por falta de preparo para estar naquele lugar. Irmão, estuda e dê respostas boas no Facebook sobre qualquer assunto, seja de uma arte, uma exposição de arte no museu, seja qualquer coisa, dê respostas inteligentes em nome de Jesus, respostas adequadas. Não adianta ir contra esse sistema só dando respostas no nível espiritual, no nível religioso. Essa é só uma das abordagens que nós podemos responder. O que está acontecendo é que o sistema contra Deus está se impondo na sociedade. E os cristãos que poderiam dar respostas adequadas ficam dando respostas limitadas para serem chacoteados depois. Nós temos que dar palavras, estarmos preparados para dar respostas sobre Jesus Cristo, darmos respostas sobre aquilo que o Senhor significa na nossa vida. É o que o apóstolo Pedro fala na primeira carta, capítulo 3, ele diz: estando sempre preparados para dar razão da fé que há em vocês. Sempre preparados. Somos julgados, somos impactados, somos sentenciados. O padrão da luta de hoje é o da causa própria. As pessoas estão pensando muito em si mesmas, elas não estão pensando na causa, nos outros. Eu falei ontem que o nosso relacionamento, aliás, hoje de manhã, o nosso relacionamento com os outros é importante. O nosso relacionamento com os outros é fruto do amor de Deus, do nosso relacionamento com Deus, aquilo que eu falei ontem. Então eu preciso pensar na causa dos outros. Eu, como cristão, preciso pensar na causa dos outros, daqueles que estão oprimidos, daqueles que são perseguidos, daqueles que não têm condições de responderem e se defenderem. O cristão é um defensor dos outros, porque o exemplo do Cristo é que ele deu a vida pelos outros. Ele não morreu por si só como um mártir. Jesus não é mártir. O mártir morre e o seu nome é usado em nome de uma causa. Jesus não é mártir, ele deu a sua vida para mim e para você, para que tenhamos a vida eterna e nós morramos pelos outros. Nós vamos dar a nossa vida pelos outros. Nós vamos argumentar e defender aqueles que estão sendo perseguidos, porque o mundo oprime as pessoas. O sistema é cruel em cima das pessoas. As ideologias políticas, sejam elas de qual origem for, de direita ou de esquerda, do extremo direita ou do extremo esquerda, não importa, muitas delas oprimem as pessoas. Nós temos que nos levantar contra as ideologias que oprimem, não só contra a ideologia da esquerda, não só contra a ideologia comunista. Nós cristãos, mesmo tendo sido perseguidos por essa ideologia, precisamos ir contra toda e qualquer ideologia que oprima aquele que sofre. Não importa se aquele que sofre é crente ou não, não importa se aquele que sofre tem uma profissão de fé religiosa, crê em Deus ou não, somos defensores do mundo que Deus nos colocou para viver. Ou você pensa que Jesus morreu pelos crentes? Olha que se Jesus tivesse morrido se ele fosse ver assim o mapa dos crentes e falar, vou morrer por aqueles que creem em mim, deixa eu ver. Nossa, olha aquele ali que está fazendo. Jesus falando, ele está olhando o filme. Toda a raça de crente, desde a fundação do mundo até hoje, ele olhando, nossa. Aí ele chama o pai, Deus vem do lado de Jesus e os dois começam a olhar. Aí Deus começa a olhar assim os crentes, ele vira para Jesus e fala, filho, você vai morrer por essa turma aí. Aí ele vira, eu? Vamos pegar aquele lá, Deus falando. Aí Deus olha o cara, vê o testemunho do cara, ele fala, meu eu. Porque a gente falaria, meu Deus, né? E Deus espantado fala, meu eu. O que é isso? Será que Jesus morreu só para aqueles que creem, só para católicos e só para cristãos evangélicos? Só para aqueles que professam o nome de Jesus Cristo? Jesus morreu pelo assassino,
pelo estuprador. E tem essas coisas não entram na cabeça daqueles que ficam só atacando a ideologia de esquerda e fica achando, não, que isso não sei o quê, que tem que perseguir, tem que ser honesto, e libera as armas. Não é essa a questão, gente. Não é o que eu penso, mas é o que Deus pensa sobre o mundo que eu vivo. Eu vou opinar sim, eu tenho minha opinião, tenho meu posicionamento político, tenho meu posicionamento ideológico, mas o que importa é o que eu vou fazer por aqueles que estão sendo oprimidos. O mundo está oprimido, e eu como cristão preciso morrer para esse mundo, em dois sentidos. Um é que esse mundo não tem nada a ver comigo, então eu morro para ele, mas também esse mundo precisa de mim, do meu testemunho, então eu vou morrer, vou me entregar, eu vou profetizar sobre esse mundo. Julgados por esse mundo. As pessoas só pensam nelas. O grande César, imperador romano, ele tinha um ídolo. Sabe quem era o ídolo de César? Alexandre o Grande. Ele fez de tudo durante a sua vida para ser igual a Alexandre o grande conquistador grego, Alexandre o Grande. Alexandre foi general desde os 18 anos de idade, morreu com 33 anos de idade, conquistou praticamente 3/4 do mundo na época conhecido. César queria ser como Alexandre, mas sabe o que Alexandre tinha em mente? Alexandre tinha um sonho, ele queria ser como Hércules. Ele queria ser o Hércules, o grande guerreiro, aquele que enfrentava deuses e monstros, o grande vencedor. As pessoas só pensam nelas. Minha batalha é pelo próximo, é pela família. Eu vou lutar pela minha família, pelos meus filhos. Eu vou lutar pelos colegas, por aqueles que creem e professam a mesma fé que eu. Eu vou lutar por aqueles que não professam a mesma fé que eu, porque eles estão inseridos na mesma humanidade que eu estou inserido. Eu vou lutar pelos amigos. Eu vou me doar, eu vou me entregar, porque o mundo jaz no maligno. Uma última palavra para nós pensarmos aqui e terminarmos essa meditação. Ódio. Está tão em voga agora, né? Nos discursos e argumentações políticas falam sobre ódio. Eu, como cristão que não concordo com determinadas posturas, com determinadas informações e ideias, se eu falo eu não concordo com isso, eles me acusam do outro lado. Você tem ódio no seu coração. Ódio que eu tenho é para o mundo, não para as pessoas que estão no mundo. Eu tenho ódio para o mundo. Mas não é um ódio que eu fico odiando o mundo e eu tenho um retrato do mundo, um quadro desenhado do mundo no meu quarto e eu fico olhando, eu te odeio. Ah, como eu te odeio. Mostro a língua, cuspo no... Não é isso, não é esse ódio. O ódio que eu tenho é uma forte carga de emoção no sentido de não concordar com isso, de não viver isso, de não aceitar as informações que este mundo tenta imprimir sobre a sociedade, sobre a comunidade, e viver uma vida livre, porque para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Eu tenho a vida de Cristo, eu posso profetizar a vida de Cristo, eu vivo a vida de Cristo, eu creio na vida de Cristo, a vida de Cristo transforma as pessoas, a vida de Cristo cura as pessoas, a vida de Cristo liberta as pessoas, a vida de Cristo é tudo para as pessoas e para o mundo que jaz no maligno. Se Jesus tivesse vindo hoje, não há 2000 anos atrás, pense nisso, meu irmão, se ele tivesse chegado hoje, a Bíblia diz que ele fez milagres. O versículo que nós lemos diz que as obras que eu fiz, o mundo viu e ficou impactado, e por isso nós somos julgados por ele. Os milagres que Jesus fez: ressuscitou mortos, deu vista a cegos, fez tantos milagres. Estes milagres impactaram aquela sociedade. Agora vem cá, meu irmão e minha irmã, se Jesus viesse hoje e fizesse esses mesmos milagres, a sociedade seria impactada? Alguém ia falar assim: não, hoje um cego pode voltar a ver, basta um transplante de córnea, conforme o caso da pessoa, da doença.
Há pessoas que voltam da morte, falam até das suas experiências quase morte. Que tipo de milagre Jesus faria nos dias de hoje? Quais os milagres que ele teria que fazer? Simples, meu irmão, simples, minha irmã, é só testemunhar a graça de Deus. É isso que nós teríamos que fazer, é isso que Jesus teria que fazer. Nós estamos sendo muito enganados por discursos religiosos, fracos, superficiais, sem conteúdo. Há homens que que falam em nome de Deus, perdoe-me entrar nesse assunto, eu não gosto de falar nisso, mas há homens que falam em nome de Deus e que estão levando o povo para o inferno. Tem gente vendendo bênção, não está fazendo como aqui se faz. Venha e busque e ore e consiga o favor de Deus, não porque você merece, porque ninguém merece nada, mas porque Deus está olhando a sua vida, o seu coração, a sua fé, de colocar no altar o seu pedido. Agora tem gente que está vendendo, e tem preço, e há um leilão dentro das comunidades, de algumas comunidades, em que fala assim: olha, quem quer uma bênção por R$1.000, venha, deposite aqui R$1.000 e agora você vai conseguir a sua bênção. Deus não é um Deus de barganha, Deus é um Deus de fé. Há comunidades que pensam que controlam Deus, que Deus está na sua mão. Deus é livre, deixa eu lembrar essas pessoas, Deus é livre, Ele é livre, louvado seja o nome do Senhor. Ele é livre. Tem gente querendo controlar tudo que é de Deus como se fossem mágicos. Você se lembra, Atos capítulo 8, quando fala a palavra de Deus sobre um homem chamado Simão? Filipe foi enviado até Samaria, e lá ele estava evangelizando, e ele punha as mãos nas pessoas, as pessoas se convertiam, e começou a seguir um homem chamado Simão, que era um mágico, era um homem ilusionista, e diz a palavra que ele tinha iludido muita gente tinha crido no poder, e ele era chamado o grande poder, o apelido dele era o grande poder, Simão. E aí ele começou a ver o que Filipe fazia, e ele começou a seguir Filipe, ele foi discipulado por Filipe, ele foi batizado, mas o seu coração estava longe de Deus. Ele queria o poder para controlar as pessoas. Quando o apóstolo Pedro desceu ali em Samaria, aí Simão viu que quando o apóstolo Pedro impunha as mãos sobre as pessoas recebiam o Espírito Santo, falavam em línguas estranhas, profetizavam, recebiam os dons do Espírito Santo. Amém? E ele viu isso, e o Simão falou assim: eu quero isso para mim, Pedro. Aí Pedro, inocente, fala assim: pô, que bom, é um servo de Deus. Então ele vai orar, ele vai meditar, ele vai se arrepender dos seus maus caminhos, ele vai ter uma vida santa, ele vai buscar os melhores dons, ele vai ser uma pessoa que é um servo de Deus, ele vai ouvir a voz de Deus, ele vai ouvir a voz do seu líder, do seu pastor, ele vai se humilhar, ele vai buscar, e Deus vai ouvir, e vai derramar sobre ele a bênção dele. Não, é o que o Pedro pensou na hora. Ah, você quer isso? Aí o Simão falou: eu quero, quanto custa? Jesus amado, ainda hoje as pessoas estão querendo controlar Deus. Irmãos, o mundo quer controlar Deus. Nós não controlamos Deus, nós temos fé para buscá-lo, nós temos fé para honrar o nome dele na nossa vida. A Ismênia, minha esposa, acabou de dar um testemunho aqui. Eu quero contar um detalhe desse testemunho para encerrar a minha palavra. Nós saímos da consulta com o médico pegou uma guia, falou para mim: olha, você vai lá no balcão do hospital e pede os exames. Pede os exames que ela tem que fazer, tomografia, mas não sei o que, não lembro agora exatamente o que se era. Eu peguei a ficha e fui lá. Os irmãos conhecem como é que funciona o SUS? Quanto tempo demora para arrumar uma consulta, um exame? 3, 4, 5, 6, 8 meses, 1 ano. E ela já no meio do tratamento. Aí eu fui lá, falei: escuta, aqui o médico pediu os exames aqui. A menina pegou, a atendente, o papel, digitou lá no computador, carimbou no papel, pôs uma data e falou assim: ó, daqui 15 dias ela pode voltar aqui para fazer.
Aí eu dei glória a Deus. Falei, meu Deus, que milagre. Deus é fiel. Irmãos, eu fui sincero no meu louvor a Deus, mas enquanto eu estava louvando a Deus ali no balcão, chegou uma senhora, deveria ter os seus 75, 80 anos de idade, com um papelzinho, chorando, e esticou o papel na mesma atendente que me atendeu, e falou assim: moça, eu fiz minha primeira consulta e o médico falou que eu tenho câncer. Foi a primeira consulta dela, e ele pediu para fazer esse exame. E eu ali, né, louvando a Deus, que estava tudo certo, está tudo bem, Deus me ama, aleluia. E ela deu o papel, a mulher pegou, digitou lá no computador, da mesma forma que fez comigo, carimbou o papel, escreveu uma data e devolveu para a mulher e falou assim: olha, daqui 4 meses, era em julho, finalzinho de novembro, você volta aqui para fazer a sua primeira tomografia. Vocês imaginam o que eu senti na hora? Que misto de sentimentos que eu estava ali, em luta. Por um lado, querendo louvar a Deus porque minha esposa estava sendo atendida rapidamente. Por outro, vendo uma senhora que estava para fazer a primeira tomografia, para comprovar o laudo e o exame do médico, acabaram de atendê-la. Só depois de 4 meses. Em 4 meses, o que acontece no organismo invadido por um câncer? Irmãos, eu quero que vocês pensem sobre isso. Eu voltei e contei para a Ismênia e falei para ela: Ismênia, você não é especial? Você é mais especial que qualquer outra pessoa? Você tem alguma especialidade? O que você é? Ela falou: não sou nada, não sou nada. Quando eu contei a história para ela, ela começou a chorar. Porque a gente não sabe que enquanto alguém recebe um milagre, o outro está sendo esquecido, não por Deus, mas pela sociedade, pelo mundo, pela crueza das pessoas. E aí a gente vai assistir um jornal e vê que o cara desviou dos 2, 3, 4, 5 bilhões de reais, tirou do país, não investiu num hospital, não investiu num equipamento. Irmãos, eu dou glória a Deus pela cura da minha esposa, mas eu vou dar glória a Deus o dia que nós tivermos coragem de levantar a nossa voz contra esse mundo. Esse ódio santo tem que invadir o nosso coração. Tem que falar, tem que profetizar, sim. Não pode aceitar de qualquer forma as coisas que acontecem. Deus nos ajude a sermos fiéis ao Senhor em todos os sentidos.